primeiro passo é essa aceitação por aqueles que te amam, por aqueles que você ama. Todos nós, independente da transexualidade ou não, precisamos da aprovação familiar para nós nos sentirmos pertencentes àquele núcleo. O sentimento de rejeição por aqueles que daqueles que você espera amor, carinho e aceitação, caso isso não haja, traz uma marca emocional muito grave, muito dolorida, muito difícil de ser trabalhada. Falar do meu filho hoje, eu vou falar que ficou uma coisa mais fácil. Ele, quando criança, ele nasceu menina, que eu esperava uma menina, como eu tenho a irmã dele. E aos 3 anos ele já começou a se portar de um jeito já diferente, já não gostava de colocar as roupas femininas de menina, ele gostava de colocar a roupa do pai. No começo eu até achei estranho, até não gostava muito, mas o pai falava pra mim: mãe, deixa ele colocar as minhas bermudas que não tem problema nenhum. E aí nós fomos deixando. Só que no maternal onde ele estava, que ele ainda estava no jardim, as mães me perguntavam o porquê, porque a irmã era toda de sainha, toda cheia de frufru na cabeça, e ele era diferente. E eu sempre nas reuniões eu ainda falava assim: gente, dependente do que meu filho queira ser no futuro, nós sempre vamos amá-lo. Eu imaginava sobre transexual há muitos anos atrás, passou no Fantástico, um menino, uma menina masculina, assim, toda masculina, com voz de menino, que estava se hormonizando. Aquilo me chamou a atenção. O Diogo era pequenininho. E aquilo me chamou a atenção e ficou muito na minha mente. Eu não sei porquê que eu fiquei com isso na mente. Por algum momento eu pensava que aquilo ia me servir mais tarde. E aconteceu, aquilo me serviu, porque quando eu fui chamada por psicólogos a respeito da situação dele, que ele não era uma menina gay, que ele era, me perguntaram assim os psicólogos: você conhece sobre o tema transexualidade? E eu falei não. Aí veio isso na minha mente, falei: é uma mudança de sexo, é isso? Mais ou menos. Aí eu comecei a entender um pouquinho. Nós não tínhamos essa dimensão do que era o ser trans. Sim, a gente já imaginava, às vezes eu conversava com o pai, numa certa já, mais tarde, dele eu ainda falava, achava que ele seria lésbica, mas não trans, porque não se falava nisso. Falava assim, travestis, em gays, mas não em trans. E aí, com os 12 anos, ele teve a anorexia, ele tentou ser uma menina, até por mim. Ele tentou ser uma menina até para agradar, mas não era isso que ele queria. Muitas vezes ele ainda falava: mãe, vamos embora daqui do Brasil, porque lá fora eu vou conseguir ser o que eu sempre quis ser. Mas ele nunca falou o que ele gostaria de ser. Ele teve 2 graves crises de anorexia, e na última crise dele ele já começou a se portar de um jeito, se vestir também de novo masculino. E aí quando eu cheguei e fui fazer essa pergunta, coloquei em psicólogos, ele nunca foi abertamente, falou para psicólogo nenhum. E um dia eu perguntei para ele o que ele gostaria. Se fosse para ser menino, que ele falasse pra gente, que aí a gente começaria a procurar um tratamento, ou procurar para ver como é que nós faríamos com ele. E ele só me disse na época assim: mãe, você sabe mais do que meu psicólogo. E aí foi quando eu cheguei em casa, era um feriado, e eu falei: pai, tem alguma coisa de errado com ele. Para mim, o Bruno quer ser menino. A primeira coisa que eu pensei: isso é uma fase, isso vai passar, isso é um problema que está passando, deve ser uma doença, mas a gente deve haver uma cura para isso. Eu pensava que era uma doença, que existisse uma cura, e uma fase dele. Pensava que com o tempo ele poderia mudar de ideia, poderia vir para trás e continuar sendo aquela menininha que a gente criou. Chorei muito, porque a gente espera, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você começa a ver as dificuldades, mesmo eu não sabendo como seria a dificuldade dele, o que ele gostaria, o que ele seria, o que ele estava aqui, o que ele é. E aí,
pensei no dia seguinte que chorei um dia inteiro. O banheiro. A minha preocupação dele foi o banheiro. Como ele ia entrar no banheiro masculino e fazer um xixi, ou que seja, com um monte de homens ali dentro. Com a fisionomia, mas se alguém pudesse fazer algo de ruim com ele. Meu primeiro medo de tudo era hormônio. Nossa, eu tinha pavor, eu não podia escutar a palavra hormônio. Eu dizia, nossa, hormônio dá câncer. O hormônio é câncer mais tarde. Acabou, pra mim era assim. Aí depois lá no HC, que os médicos foram conversando e falando que não é nada disso. Isso é uma coisa que a gente acha que é, né? Vai acontecer. O hormônio tá... a pessoa que se hormoniza, mais tarde pode ter o câncer, mas é um erro nosso, né? E segundo é medo de que ele vá para uma baladinha, saia com os amigos, volte sozinho e alguém na balada, esse é meu medo ainda até hoje, alguém na balada veja, saque ou conheça, já vi ele e tal, é o Diogo, vai atrás para fazer alguma maldade. Meu medo é esse. Meu filho vai fazer 21 anos, ele, não vou falar que ele é, se não feliz 100%, ele é feliz porque é isso que ele sempre foi, mas os problemas ainda continuam porque a sociedade também é limitada em certos pontos, por mais aberto que esteja hoje, por mais que se fale no assunto de hoje, mas eu falo que ele conseguiu muita coisa para a idade, desde que ele começou a fazer a transformação e até hoje. O melhor conselho é que a família permaneça unida e se ajude, né? Porque se não houver união, essa criança, esse menino, essa menina vai embora de casa e vai acabar indo para a prostituição. Então, eu acho que também tem que ter amor, né? O amor é indiferente se é transexual ou não. O amor pelo filho, né? Para a família continuar unida. Eu acho que a principal, a base é isso, o amor, a união. E é importante a gente ver também que a família é o primeiro ciclo que a gente tem, né? E aí conforme a gente vai crescendo e vivendo a nossa vida, isso vai se espelhando, né? A gente sai daquele ciclo da família e a gente começa a ir pra escolinha, onde a gente começa a ter os primeiros amigos. Então, se a gente já não tem ali uma família estruturada, a gente já vai pra escola mal estruturado. E aí na escola também tem outros problemas, outras questões, que aí já entra a questão de norma social, de convívio com outras crianças ou adolescentes, dependendo da idade. E isso tudo vai se refletindo. E toda vez que você sai de qualquer situação que seja preconceito, você vai pra casa. Se você sofre preconceito na rua e você vai pra casa e você sofre mais, você não vai querer voltar pra casa. Bom, gente, então eu vou dar um aviso pra vocês, assim, pra não precisa ter vergonha, receio de chegar e contar pro pai de vocês, pra algum familiar, amigo, pedir ajuda, porque sozinho a gente consegue fazer as coisas, mas acompanhado a gente consegue muito mais longe e conseguir muito mais coisa, muito mais fácil. E ter apoio é sempre muito bom. Então, eu como mãe, eu vou falar para as outras mães que o apoio dentro de casa é o fundamental para que eles consigam passar por essa trajetória que eles têm a passar. Não é difícil nem para eles e nem para nós. Só que com o apoio da gente, o fardo fica melhor para eles. Então, eles conseguem se mostrar e caminhar como eles têm que caminhar, sem muitas dificuldades, como já há dificuldades no que eles já passam. É isso que eu falo. Ame seus filhos, não existem ex-filhos, os filhos são nossos. E só dependem da gente, da família, para que eles consigam ser felizes e serem alguém também. É isso que eu dou conselho. E se me perguntassem, eu vou dizer que eu teria ele de novo, quantas vezes fosse. O meu filho é a coisa melhor da minha vida, eu amo ele, vou eternamente amar meu filho. Vou chorar. Eu vou chorar.